Olá, bem-vindos ao canal Alfabetização em Saúde Bucal. Meu nome é Maria Jerusa e hoje nós vamos discutir sobre o papel dos Centros de Educação Infantil como rede de apoio à amamentação. Nesse tópico, nós aprenderemos a importância e os benefícios do aleitamento materno. Nós também apresentaremos alguns dados de prevalência de aleitamento materno no Brasil e no mundo. E, por fim, nós discutiremos algumas estratégias sobre como os centros de educação infantil eles podem facilitar a continuidade do aleitamento e assim se tornarem redes de apoio à amamentação. Esse conteúdo será dividido em duas aulas, e nessa aula nós focaremos na importância e benefícios do aleitamento materno e também apresentaremos os dados de prevalência de aleitamento materno no Brasil e no mundo. Para começar a falar sobre esse assunto, é importante pontuarmos que os avanços científicos eles têm cada vez mais demonstrado a importância das experiências da primeira infância para o desenvolvimento humano saudável. Esses novos conhecimentos, eles têm motivado demandas por unidades educacionais que sejam mais do que centros de ensino. Tem demandado centros educacionais que sejam também redes de proteção e cuidado. Nesse sentido, os centros de educação infantil, eles são instituições importantes na garantia dos direitos, juntamente com o Estado e a família. Iniciando pelo direito à dignidade da criança e perpassando pelo direito à alimentação adequada, que se inicia com o direito à amamentação. Esse direito, ele é garantido em Constituição, tanto às mães, o direito de amamentar, como às crianças, o direito de ser amamentado. Esse direito ele é também reforçado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no seu artigo 9º, o qual pontua que o poder público, as instituições, os empregadores propiciarão condições adequadas para o aleitamento materno, inclusive dos filhos das mães com alguma medida de privação de liberdade. Todas essas garantias elas se baseiam nos inúmeros benefícios já demonstrados pelas evidências científicas sobre a importância e os benefícios do aleitamento materno. Esses benefícios, por exemplo, são a redução da mortalidade neonatal, em que se sabe que amamentar na primeira hora de vida reduz em até 24 vezes a mortalidade neonatal. Então, crianças que são amamentadas na sua primeira hora após nascer têm 24 vezes mais chance de viver nos seus primeiros 30 dias de vida. Além disso, o aleitamento materno ele também está associado a uma redução da mortalidade infantil, uma vez que a amamentação exclusiva, que é quando as crianças são exclusivamente amamentadas até os 5 meses de vida, poderia evitar em torno de 823 mil mortes anuais de crianças até os 5 anos de idade, demonstrando que os benefícios do aleitamento não são observados apenas imediatamente quando essas crianças estão sendo amamentadas. Eles se estendem durante a primeira infância e também refletem na vida adulta de nós como indivíduos. Isso porque o leite materno ele tem em sua composição inúmeros fatores de proteção e ele protege a criança contra alergias, contra infecções, contra doenças crônicas, contra cárie, fluorose dental. E essa proteção, como eu já mencionei anteriormente, ela vai desde a infância até a vida adulta. Outro benefício da amamentação é que ela facilita a alimentação da criança, porque o leite materno ele está sempre disponível. Então, a mãe, ao se deslocar, ela não precisa se preocupar em carregar utensílios, higienizar esses utensílios, ela não precisa se preocupar se haverá fogão, micro-ondas, para que ela faça o preparo do alimento. Então, sempre que houver demanda, aquela criança poderá ser alimentada de acordo com o lugar que a mãe esteja, sem nenhum empecilho. Esses benefícios da amamentação, eles não se restringem às crianças, eles também estão presentes na vida das mães. Então, sabe-se que as mulheres que amamentam pós-parto têm uma proteção contra câncer de útero, contra câncer de ovário,
essas mulheres também têm uma garantia de um menor risco de desenvolver doenças crônicas como a diabetes tipo 2 ou mesmo de desenvolver depressão pós-parto. E a amamentação, ela também promove o retorno mais rápido ao peso pré-gestacional para as mulheres que amamentam exclusivamente. Esses benefícios do aleitamento materno, eles também se estendem às famílias. E o principal benefício observado na vida das famílias é a economia financeira, porque em amamentação as famílias não precisam gastar dinheiro com fórmulas ou com utensílios para preparar o alimento. A criança que é amamentada, ela também adoece menos, então os pais eles gastarão menos com consultas, eventuais remédios e também precisarão se ausentar menos do trabalho em decorrência de adoecimento de seus filhos. A amamentação ela também é considerada um comportamento de responsabilidade ambiental, porque a sua prática ela não demanda o consumo de resíduos, então não há geração de plásticos, descarte de plásticos no meio ambiente, nem de embalagens metálicas, dentre outros. Então, frente a esses benefícios para crianças, comunidades e famílias, entidades de saúde nacionais e internacionais recomendam que o aleitamento materno exclusivo seja feito até os 6 meses. Então, até os 6 meses de vida, as crianças elas não precisam receber água, chás, nem outros tipos de alimentos, porque o leite materno ele já confere a hidratação e a nutrição necessárias até esse período de vida. Após esse período de 6 meses, a criança deve ser introduzida a outros alimentos, mas é recomendado que ela continue sendo amamentada por no mínimo 2 anos, porque o leite materno, durante essa etapa, ele ainda confere fatores de nutrição e principalmente os fatores de proteção necessários ao desenvolvimento infantil até essa idade. Apesar desses inúmeros benefícios, o que é observado é que uma baixa porcentagem de crianças são realmente amamentadas exclusivamente até os 6 meses. Então, os estudos têm mostrado que apenas 37% das crianças que nascem são exclusivamente amamentadas até os 5 meses de vida. Nessa imagem, nós vemos em gradação de verde, do mais claro até o mais escuro, que países com menor renda per capita amamentam mais. Então, aqui no mapa, países como o Egito, países como a Índia, eles têm uma prevalência de amamentação maior do que outros países de maior renda per capita, como, por exemplo, os Estados Unidos, o Canadá e outros países na Europa. No caso do Brasil, foi demonstrado em 2013 que a duração média do aleitamento materno exclusivo era de apenas 54 dias. Então, os recém-nascidos, em média, eles eram amamentados por menos de 2 meses, enquanto o aleitamento materno continuado, ele era inferior a 1 ano, quando as crianças eram amamentadas apenas por 11,2 meses. Ambos períodos, eles não correspondem ao mínimo indicado pelas organizações de saúde nacionais e internacionais. Esse panorama ele tem melhorado ao longo dos anos, mas o último estudo sobre a alimentação infantil feito em 2019, ele ainda demonstra que menos de 50% das crianças nascidas no Brasil são exclusivamente amamentadas até os 6 meses de vida. Esses números eles são um pouco melhores nos estados da região sul, com 53,1% das crianças sendo exclusivamente amamentadas, e são menores nos estados da região Nordeste, em que menos de 40% das crianças são exclusivamente amamentadas até os 6 meses. Inúmeras são as dificuldades relacionadas tanto à manutenção da amamentação quanto à sua continuidade. E uma das principais é o retorno da mulher ao trabalho, que é quando as famílias elas precisam matricular os seus filhos nos centros de educação, centros de educação infantil. Então, essas instituições, elas devem estar preparadas para acolher famílias em amamentação e, para isso, elas precisam protagonizar o cuidado e a garantia do direito, enfatizando que essas instituições, elas são para educar, mas que educar e cuidar, eles são um binômio indissociável. Então,
Fica aqui a pergunta: como que os centros de educação, eles podem promover e facilitar a continuidade da amamentação? Esse é o tema da nossa próxima aula, que vai discutir como os centros de educação infantil, eles podem facilitar a continuidade do aleitamento materno. Mas, se você tiver alguma dúvida até aqui, você pode consultar os materiais utilizados na construção dessa aula, apenas apontando o celular e lendo o QR Code que está na tela. Muito obrigada, até a próxima.